E começando mais um BR22 Romulo Souza, eu sou Romulo Souza, também chamado BR22. Beleza? E antes de entrarmos no assunto do vídeo, peço para você se inscreva no canal, aperte o sininho, comente, compartilhe, ajude com o crescimento desse canal. Então, sem mais delongas, vamos diretamente ao assunto. Cara, eu já falei aqui no canal que eu não gosto muito de falar acerca do BBB. Eu não perco meu tempo, não assisto, não tô nem interessado. Mas, no entanto, cara, aconteceu tantos exageros dessa edição, tantas notícias, tantas lacrações, tantos absurdos, cara, que eu acabo comentando algumas coisas, até mesmo para poder extrair alguma lição acerca disso. Porque pode ter certeza, eu não vou perder meu tempo fazendo vídeo falando acerca daquele eliminado, será que vai ter um romance e tal, que vai por debaixo dos colchões? Não. Mas acerca de algumas notícias lá que ficam muitas vezes chocando as pessoas, eu gosto de pegar para poder tirar alguma lição acerca disso. E assim, cara, ontem o Brasil acabou acompanhando a eliminação de uma das que parece ser a maior vilã da história do BBB, que foi a Carol Conká. A mulher, ela bateu o maior recorde de rejeição da história do programa, batendo 99,17% de reprovação pelo público. Ou seja, isso superou o Nego Di da semana passada, que antes disso ele era o recordista acerca disso, né, cara? E pra você ver, né, o recorde dele durou apenas uma semana. E eu acho que não só eu, mas acho que muitas outras pessoas já sabiam que a Carol Conká, ela bateria esse recorde. Porque, sinceramente, cara, os absurdos que essa mulher fez lá dentro, cara, ultrapassa o senso do ridículo. Como eu falei, eu não perco meu tempo assistindo o BBB. Tudo que eu acabo sabendo acerca do programa é através de outros meios, de outros veículos, né? Através de canais que eu gosto de assistir, como o caso de Marcelo Brigadeiro, Pablito, até o canal do Ferreira, que geralmente traz notícias acerca da política, dedicou alguns programas para falar acerca dessa edição, não é? Então, através de outras fontes e sites que eu fico sabendo, eu não vou assistir, né? No entanto, agora há pouco eu assisti a eliminação da Carol Conká, agora eu acabei de acordar, não é? E decidi fazer esse vídeo aqui comentando acerca disso. Então, assim, o que eu já fiquei sabendo acerca dessa mulher lá dentro? Já fiquei sabendo de todas as brigas que ela cometeu, a sua aliança com a Lumena, o absurdo que ela fez com o Lucas, que eu até comentei aqui no canal, né? Dizendo que, porque você só pode sentar depois que todo mundo comer, porque eu quero comer na paz do Senhor. Até agora eu quero saber quem é o Senhor dessa mulher, qual é o Deus que essa mulher serve, porque com certeza Cristo não é. Tratando lá o Lucas como se fosse um escravo. E eu também não vou passar a mão na cabeça do Lucas, eu não vou passar a mão, porque eu também sei que esse cara também foi um idiota lá dentro, não é? Eu fiquei sabendo até mesmo que a Carol Conká ficou até dando em cima de um sujeito lá dentro. Parece que literalmente ficou assediando um cara lá dentro. E esse cara acabou ficando com ela, não porque ele queria, mas porque ele se viu obrigado a ficar com ela. Ou seja, o cara acabou ficando com ela por livre e espontânea pressão. E agora o que acontece? Ela foi eliminada com mais de 99,17. Ou seja, sabe o que é isso, cara? 99,17% de rejeição significa que os outros dois camaradas lá que também foram pro paredão, que eram homens e homens brancos, eles acabaram não tendo, os dois juntos não tiveram nem 1% de votos. Eles não tiveram. Quase tudo foi pra Carol Conká. Quase tudo. E assim, velho, e pelas notícias que eu vi na internet acerca dessa mulher, ela já perdeu contratos com o avô, perdeu shows que ela faria, porque acho que ela é cantora, né, rapper, né, cara. Contratos de shows foram cancelados, né, perdeu mais de 350 mil seguidores no seu Instagram, né, ela perdeu.
Ou seja, a carreira dela foi pro saco. Essa mulher vai ter que se reinventar. Essa mulher vai ter que, assim... E o engraçado, cara, é que com certeza, antes dela se apresentar lá pro... Eu esqueci o nome do apresentador lá. Eu esqueci o nome do apresentador, não sei o nome do cara. Mas antes dela se apresentar lá pra falar com ele, depois que saiu da casa, você vê que deve ter uma demora. Com certeza devem ter dado algumas informações pra ela. E ela com aquela cara. Até que ela é bonitinha, cara. Que ela não tá usando aquele óculos estranho e aquele visual ridículo. Até que ela é bonitinha, cara. Então assim, aí ela falando: ah, não, porque eu fiz exageros. Porque agora eu acho que isso, porque aquilo, e blá blá blá, e blá blá blá, blá blá blá. Mas na verdade ela sabe que a carreira dela está ferrada. Ela tá ferrada, meu filho. Então assim, para ela querer continuar, ela vai ter que ir rebolar, cara. E eu não tô te dizendo no sentido de ficar dançando funk, vou te dizer no sentido de correr atrás do prejuízo e ela vai ter que arranjar um jeito como, né? Porque ela acabou enterrando a sua carreira. Ela devia, lá dentro, como ela não tinha informações do lado de fora, devia estar achando, que eu tô lacrando, essas coisas assim. Então, mesmo que eu seja eliminada, com certeza vou ser uma heroína aqui fora. Ela deve estar achando, ela deve ter achado isso. Ela não fazia ideia de quão odiada ela foi aqui fora. E assim, cara, sinceramente eu não tenho pena de ninguém lá dentro. Eu não tenho pena de ninguém lá dentro, cara. Se soltar. Porque eu sei que a maioria a maioria não, praticamente todos os participantes são um bando de lacradores, de hipócritas que estão lá dentro pagando de bom moço, mas um fica querendo comer o rabo do outro. Então, se soltasse hienas carnívoras lá dentro, se soltasse hienas lá dentro para atacar os participantes, eu ia torcer para as hienas e ia rir junto com as hienas ainda, cara. Sinceramente falando, cara. Porque eu, sinceramente, para alguém ser participante desse BBBs, cara, a pessoa, ela tem que ter ciência. Ela tem que ter ciência que ela vai estar sendo observada. Ela tem que ter ciência que ela vai passar por pressões psicológicas pesadas, porque ela está em isolamento com um bando de desconhecidos que ela está conhecendo ali agora. Entendeu? Então, assim, velho. Então, assim, essa coisa de falar, que foi muita pressão psicológica, pode até ter um pouco de pressão psicológica, mas você também tem que saber o que fala. Principalmente porque é uma pessoa pública. Então, tudo o que você falar vai ir para o público. Só pra você ter uma ideia do que eu tô falando, quem acompanha aqui no canal sabe que eu sou um cara cristão, sou protestante, tenho fé em Deus, essas coisas. E eu gosto muito de falar de Deus, mas eu odeio falar acerca de religião. Eu gosto de falar de Deus, da palavra de Deus, às vezes eu faço uns vídeos falando de coisas da Bíblia, mas eu odeio discutir religião. Você nunca vai ver eu aqui falando A ou B sobre uma determinada religião, seja igreja católica, seja espiritismo, seja umbanda ou coisa do gênero. Eu posso até fazer vídeos comentando acerca das práticas e tudo mais, da história. Eu posso fazer vídeos. Agora, outras coisas, não. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas que podem assistir esses vídeos e se sentirem assim, ofendidas, dependendo de alguma coisa que eu venha falar. Então, mesmo que eu fale alguma coisa, não com o intuito de ofender, mas às vezes por questões de história, porque eu sou estudante de história, por exemplo, se eu não medir minhas palavras, quem ouve pode se sentir ofendido, mesmo que essa não seja a minha intenção. Estão pegando o exemplo que eu estou pegando? Estão sentindo o que eu estou dizendo? Ou seja, nem tudo que eu quero falar, eu vou falar aqui por causa do respeito. Porque eu posso discordar, mas eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar. Por mais que eu discorde em algumas coisas da Igreja Católica, ou dos Espíritas, ou do Umbanda, ou de qualquer outra crença, eu posso discordar, assim como eles podem discordar de mim. Mas eu tenho que respeitar, né? Isso que eu tô falando é apenas um exemplo. Coisa que a gente não tá vendo, né, dessas edições do BBB. Coisa que a gente não vê, porque lá eles não respeitam a outra opinião. Você impõe a sua opinião. Não é? E por causa desse negócio de ficar impondo a sua opinião, impondo a sua ideologia, acaba que monstros acabam sendo criados. E a Carol Conká, ela é um monstro que foi criado pelo BBB. Ela foi criada pelo BBB bosta, não é, cara? E por que eu digo isso? Porque
Porque vamos lembrar, segundo as ideologias esquerdistas, segundo tudo que a Globo prega, porque a Globo diz combater o racismo, a intolerância, a homofobia, a xenofobia e outras coisas, o que acontece? Segundo, quem deveria ser o vilão? Quem deveria ser o vilão? Quem deveria ser a pessoa mais odiada da história do BBB? Quem deveria ser? Deveria ser um homem cristão, hétero, rico, capitalista. Esse deveria ser o principal vilão da história do BBB, segundo as ideologias que a Globo prega. Mas quem mais foi odiado? Foi o homem hétero, rico, capitalista, cristão, conservador? Não, não foi esse. A pessoa mais odiada foi uma mulher negra, feminista e empoderada. Essa foi a pessoa mais odiada. Até mais do que o Onego Di. Que pela lógica, né, não deveria ser ele, porque ele é negro, deveria ser um branco, por causa das ideologias que a Globo fica impondo na sua cabeça, por causa desse combate distorcido que a Globo fica colocando. Ou seja, você vê que as pessoas mais racistas e preconceituosas lá dentro, debaixo do que eu tenho percebido, não são brancos, são negros. E por que isso acontece? Justamente por causa dessas ideologias. É típico o caso, por exemplo, como eu posso ver um exemplo que eu vou citar. Veja a briga que tem lá no Oriente Médio entre judeus e palestinos. Entre judeus e palestinos. Os palestinos, por exemplo, por causa dessa guerra, quando chegam para os seus filhos, eles desenham os judeus como se os judeus fossem a pior coisa que já foi criada na história da humanidade. Com isso, muitos árabes, não só da Palestina, mas do Irã também, acabam crescendo tendo raiva dos judeus, tendo ódio pelos judeus. Porque nós sabemos a briga que existe entre esses povos. Não é? Então, assim, então mesmo que um judeu acabe sendo legal com uma criança árabe, com uma criança palestina, né? Dependendo da criação, essa vai acabar nutrindo um desprezo pelo outro. Né? É praticamente isso. É quase isso. É apenas um exemplo que essas ideologias lacradoras, essas ideologias entendeu? De cancelamento acabam fazendo. Você fica criando um inimigo e esse inimigo acaba se tornando odiado, mesmo sem ter feito nada, não é? E o que aconteceu? Acabou que as pessoas mais racistas dentro daquela casa não foram os negros, não foram os brancos contra os negros, não foram os negros contra os brancos. E eu comentei isso no meu último vídeo quando eu falei na Lumena. Né? E uma coisa que eu sempre falo aqui no meu canal, eu sempre falo, negro não é raça, negro é cor. Raça só existe uma, que é a raça humana. Não importa se você é branco ou negro, ou amarelo ou azul, só existe uma raça, a raça humana. Mas por causa dessa ideologia, acaba criando classes, né? Separações da política dos nós contra eles. Né? E vamos ser sinceros, cara. A Carol Conká, ela cometeu muitos exageros. Ela poderia sair desse programa, cara, até mesmo como uma. Se ela tivesse sabido se comportar, ela poderia, debaixo daquilo que a Globo prega, poderia ter saído como heroína, né, cara? Por quê? Porque eu fico lembrando das notícias acerca da última edição da Fazenda, que tinha lá a Jojo Todinho, né? Fiquei sabendo que a Jojo Todinho fez cada escândalo lá dentro, até mesmo pegando dos bacunhos lá dos caras lá, criando, e os caras não faziam, ó, nada. Por quê? Porque ela era mulher, negra, gorda, fanqueira, e os caras tinham que aceitar. Por quê? Porque você era obrigado a gostar do Jojo Todinho. Porque se você falasse alguma coisa, você ia virar um machista, gordofóbico, racista e preconceituoso. Ou seja, você é obrigado. A mesma coisa é a questão lá dentro, ó, principalmente no caso das mulheres negras. Você seria obrigado a gostar da Carol Conká. Por quê? Porque ela é negra, mulher, rapper, né? Rapper, né? Ou seja, você seria obrigado a gostar dela. Mas acabou que ela cometeu exageros demais. E por causa disso, ela acabou sendo a pessoa mais odiada da história do programa. E vamos ser sinceros, cara. Vamos ser sinceros.
os absurdos que a Carol Conká fez lá, acerca lá na menina que é lá do Nordeste, acerca lá do cara lá que ela praticamente assediou, isso faz com que a Carol Conká merecesse ser processada, cara. Ela merecia sim ser processada e talvez até presa por causa de algumas posturas que ela fez. E isso acabou sendo um monstro criado pelo próprio programa, né? E eu vou falar uma coisa pra você, cara. Eu vou falar uma coisa pra você. A única pessoa que eu tenho pena nessa história é do filho dela. Porque fiquei sabendo que o filho dela até pediu nas redes sociais para não falar mal da mãe dela, essas coisas assim. E uma criança, ela sofre, cara. Ela sofre. Porque a Bíblia fala o seguinte: não morra o pai pelos pecados dos filhos, nem os filhos pelos pecados dos pais, mas cada um morra pelo seu próprio pecado. E eu acredito nisso. No entanto, não é de se negar que por causa dos pecados dos pais, muitos filhos acabam sofrendo por causa disso. Imagina como é que esse garoto deve estar sofrendo na escola, na rua, na pracinha, com os amigos. Como é que deve estar o psicológico desse garoto ao saber que a mãe dela é vista como um diabo em pessoa? Fica aí a questão. A grande questão é que a Carol Conká traz ela traz alguns ensinamentos para nós do que podemos ou não fazer ao vivo, falar ou não falar. Não é porque você é uma pessoa de temperamento forte que você tem que demonstrar força contra os outros, que você tem que desprezar aqueles que você acha que é fraco. Como eu já falei, como a Bíblia mesmo fala, você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Carol Conká foi expulsa praticamente do programa. Aquilo lá não foi uma eliminação, aquilo lá foi uma expulsão praticamente. E ela vai ter que correr atrás do prejuízo. E na minha humilde opinião, Carol Conká destruiu literalmente a carreira dela. Literalmente ela destruiu. E ela bateu todos os recordes de rejeição. Bem, essa é apenas a minha humilde opinião, né? Minha humilde opinião acerca de tudo que eu fiquei sabendo, tudo que eu vi até aqui. E é como eu falei, cara, eu não perco meu tempo assistindo o BBB. O único motivo pelo qual eu fiz esse vídeos para a gente tirar alguma lição acerca disso, não é? E, cara, e levando em consideração que a cada edição do BBB, uma edição ficar sendo pior que a outra, eu fico até com medo de imaginar como é que vai ser o BBB 22. Muito obrigado por você me acompanhou até aqui. Fique na paz. Que Deus esteja abençoando você nesse dia de hoje. Até. Tchau. E fui.